Qual a estratégia política da esquerda para 2026? Ganhar a eleição? Claro, né? Ganhar o Congresso Nacional? Eles têm esse interesse. Congresso Nacional, eles estão vendo que há dificuldades, já perceberam isso. Portanto, eles estão olhando de forma ampla a situação. E eles já perceberam que um grande ator político hoje no Brasil é o Poder Judiciário. E eles já se aliaram ao Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é de esquerda. E eles não querem, de forma alguma, que o Poder Judiciário contrarie aqueles interesses deles. E aí, qual é a estratégia? A estratégia é a seguinte: você sabe que quem se eleger em 2026 presidente da República terá 3 indicações para o Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux, em 2028, Carmen Lúcia, em 29, e Gilmar Mendes, em 2030. Você já percebeu que Carmen Lúcia e Gilmar Mendes já estão cogitando antecipar a aposentadoria? Pois é, por quê? Porque se anteciparem, o que acontece? Quem indica esses nomes aí, no lugar de Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, é o atual presidente. E preste atenção, ó, Luiz Roberto Barroso já antecipou a aposentadoria. Luiz Roberto Barroso sairia em 2030, mas o presidente que se elegeu em 2030 perdeu o mané, porque o Barroso já se aposentou. E aí, o indicado, vamos ver quem será o nome, mas, por exemplo, se for um nome aí com 45 anos, se aposentará apenas daqui 30 anos, porque a aposentadoria é aos 75. A esquerda já percebeu isso, e aí já começou a negociar. Por isso que Carmen Lúcia está antecipando a aposentadoria. E aí, se ela se aposenta, agora, Lula indica outro nome. Ele vai indicar um nome com quantos anos? 45, 46, 47, 48? Portanto, até 75 anos que é a aposentadoria compulsória, esse cara vai ficar no Supremo Tribunal Federal, ou essa mulher. Assim como Gilmar Mendes, que se aposenta em 2030, mas se ele se antecipar, o indicado poderá ter 45 anos. E aí, a aposentadoria é apenas aos 75. Já pensou? Isso significa que o presidente eleito em 2026 provavelmente só vai indicar um ministro, que é no lugar do Luiz Fux, que se aposenta em 2028. Como o Barroso já se aposentou, então esse presidente, se for reeleito em 2030, não terá indicação durante seus 4 anos de mandato. Portanto, um presidente de direita eleito em 2026, reeleito em 30, só vai ter uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. E quem vai indicar esses nomes? A esquerda. Ou seja, o Poder Judiciário vai continuar nas mãos da esquerda. Eu digo isso porque o Poder Judiciário é um poder político hoje. Você já percebeu, eu já fiz vários vídeos sobre isso. As coisas estão se parando ali. Eles decidem questões, eles praticamente legislam, passam por cima de tudo. Então, governar com o Supremo Tribunal Federal para a esquerda é fantástico. E se eles, por acaso, perderem a eleição, então vai ter muita dificuldade o governo de direita, que vai se instalar e que, mesmo que tenha maioria na Câmara e no Senado, vai ter dificuldade, porque o Supremo vai estar sempre dando 48 horas para explicação. Imagina essa questão do INSS se fosse num governo de direita. Como é que estaria a situação? Então, pense comigo. Essa estratégia, ela é verdadeira. Não pense que apenas os ministros estão se aposentando por causa da Magnitsky. Sim, eu acredito que sim, também. Mas eu acho que tem a ver com essa estratégia política, é um jogo político. E aí, o que sobra para a direita? Olha, é possível sim que a direita, fazendo maioria na Câmara e no Senado, consiga aprovar algumas questões. Por exemplo, algumas modificações. A PEC do fim do foro privilegiado, isso é importante, retira poder do Supremo, tá? E mais, a PEC das decisões monocráticas, também é importante, retira poder do Supremo. A PEC da alteração do número de legitimados para propor ação no Supremo, também retira poder do Supremo. Isso seria o suficiente, mas eu acredito que o jogo político feito por esses ministros que serão indicados vai ser muito forte, muito pesado. A política no Brasil hoje é o que a gente chama de judicialismo de coalizão. É o presidente da República governando com o Supremo Tribunal Federal. E o Parlamento, que é o Congresso Nacional, aí à margem dessa questão. Portanto, nós temos que entender o seguinte: o jogo é bastante complicado, mas o que fazer? Uma PEC que altere, por exemplo, o mandato dos ministros supremos. Tem PECs aí, tem 5 propostas, né? Tem PEC alterando para 8 anos de mandato, 15 anos de mandato, 10 anos de mandato. Resolve a situação? Não. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, o presidente atual indicando o substituto do Luiz Roberto Barroso, o que acontece? Se essa PEC viesse aprovada no ano que vem, ou no outro ano,
não pega mais essas nomeações atuais, porque é o direito adquirido. Esse pessoal que será indicado agora para essas vagas, se forem abertas, eles já ficarão até a aposentadoria aos 75 anos. Portanto, não adianta nada a PEC de mandato para ministro Supremo se ela for apresentada depois dessas nomeações. Veja que o jogo é bastante complicado. Qual seria o ideal? O ideal seria uma grande bancada da direita no Congresso Nacional e um presidente de direita. Aí sim você teria sim alguma condição de fazer uma governabilidade, mas entendendo que o Supremo Tribunal Federal vai estar sempre atuando na linha da esquerda. E sempre vai ter um partido de esquerda pequenininho que vai judicializar as questões propostas. E aí o Supremo, com essa verve toda, vai, sem dúvida alguma, resolver a situação. Então isso não é muito bom para o Brasil não, tá? Mas é o que nós temos para hoje. O que seria o ideal? O ideal seria uma nova Assembleia Nacional Constituinte, aí sim. Aí uma mudança completa no Poder Judiciário. Deixar a Suprema Corte apenas como uma corte constitucional. Acabar com o Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque nós precisamos de eleições que sejam administradas pelo Poder Legislativo, por um órgão específico, e legislado apenas pelo Poder Legislativo, e não pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para a Justiça ficaria apenas as questões judiciais. Aí sim. Mas isso não vem com propósito de emenda à Constituição. Isso só vem com uma mudança substancial no próprio texto constitucional, que viria, obviamente, com uma nova Constituição. Mas é uma ideia bastante difícil de ser trazida hoje. Então, o que a gente tem para hoje é isso. Preste atenção. Eleição de 2026 é muito importante, mas a esquerda já percebeu isso e já está movimentando os seus pauzinhos para continuar bancando o governo através do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então se inscreva no canal, dê o seu like, curta e compartilhe. Muito obrigado.